Beleza do silêncio, vocês sentem isso? Às vezes eu sinto, entrando em determinados ambientes, às vezes até a minha própria casa me oferece isso. Um momento que parece que toda a natureza emudeceu. Fica aquele silêncio pesado, eu costumo chamar de silêncio de catedral. Parece que entra dentro de nós e dá um sentido de eternidade, como se o tempo tivesse feito uma pausa. Você sente aquele peso daquele silêncio cerimonial, silêncio de grandes catedrais. O silêncio é belíssimo, ele é profundo, parece que ele faz com que a gente se veja diante de algo que é eterno, dentro de nós e fora de nós. Degustem o silêncio, ele é lindo. E também a beleza dos sons. Claro que nós vamos falar de determinadas melodias maravilhosas, que muitos de nós têm melodias que automaticamente elevam a nossa consciência, mas às vezes eu gosto de ficar ouvindo melodias mesmo de canto de criança. A linda rosa juvenil. Como é bonita essa sucessão de notas, como a natureza é requintada. Nos deu esses sons que são tão belos, como é lindo cada som, que quando se combina produz às vezes uma linha melódica tão simples, mas tão doce, tão capaz de bater na porta da nossa consciência e trazer a nossa alma à tona. Como é belo o som, como são belas as notas musicais, como é bela às vezes a frequência da voz de uma pessoa que te fala uma coisa bonita, uma pessoa que te dá um conselho com boa intenção. Você já reparou as alternâncias da voz de alguém que fala uma coisa bela? Como é bonito! Como as coisas estão recheadas de combinações tão ricas, tão harmoniosas. Como é belo ouvir os sons da natureza, ver as cores da natureza. Como é belo às vezes a gente perceber. Uma vez uma pintora, uma pessoa que pinta muito bem, é uma amiga nossa de Nova Acrópole, ela estava explicando para nós como é que um pintor produz o branco num quadro. E a gente chegava perto, via que ela tinha colocado lilás, tinha colocado um monte de coisa. Ela disse, eu passo só o branco aqui, fica um negócio artificial. O branco que a gente vê está cheio de cores. Depois que ela me falou isso, eu fico olhando as coisas brancas e tentando perceber que tem reflexos mesmo. Tem um reflexo lilás, tem um reflexo meio cinzento na luz branca, às vezes um reflexo meio alaranjado. O branco está cheio de cores subjacentes. Que incrível isso! Às vezes uma pessoa que é mais especialista, trabalha com isso, revela para a gente, através da arte, através do seu olho de artista, coisas que a gente não estava acostumado a ver, como aquilo que nos parece plano, é cheio de detalhes. Detalhes interessantes que nos dão uma perspectiva muito maior do que as coisas são, de quão complexas as coisas são. Quanto existe uma harmonia profunda, mesmo naquilo que nos parece mais simples. Beleza da ordem. Isso é uma coisa que eu tenho mania, sempre tive. Lavo o banheiro e fico na porta uns minutos olhando a minha obra de arte. Como é bonito um ambiente limpo e ordenado. Dá vontade de parar e ficar olhando, nossa, que bonito. Cada coisa no seu lugar, aquele cheirinho agradável, tudo resplandecente de limpeza. Coisa simples demais, uma pia com tudo bem lavado, toda limpinha, seca. Eu sempre adoro lavar louça, diga-se de passagem, e sempre paro uns segundos para ficar observando a minha obra de arte. Acho belíssimo. A beleza da ordem, da harmonia, das coisas simples no seu lugar, a beleza das coisas limpas e ordenadas. Às vezes uma gaveta bem arrumada me emociona. Gente, que bonito isso. Que respeito pelas coisas. As coisas que humildemente nos servem, elas merecem respeito. É belo também. A beleza das palavras. Claro que quando elas se juntam e formam frases que dizem coisas profundas, são extraordinárias. Mas às vezes só as palavras. Eu fico às vezes elegendo as mais belas que eu já ouvi e que já pronunciei. Se ouve uma palavra como suavidade, suavidade já é uma palavra bonita. Uma palavra como harmonia. Harmonia é uma palavra linda. Só de ouvi-la, às vezes eu fico vendo ela escrita. Como é bonito a harmonia. Como é bonito generosidade. Para observar a palavra, os sons que ela gera. Dentro dela tem generar e gerar, tem vida, tem um monte de coisa embutida. Numa palavra eu fico olhando para ela e fico achando linda. As palavras são belas. Elas parecem que sintetizam em si um monte de símbolos. Elas são símbolos, elas irradiam em todas as direções. Eu amo as palavras. Tem algumas que uma palavra já é suficiente para me provocar um estado de espírito de admiração diante da beleza. É uma coisa
que todo mundo pode perceber. Como determinadas coisas são melodiosas e belas, numa frase, numa entonação, numa coisa que está no seu justo lugar. Como tem beleza para todo canto. Às vezes eu tinha a impressão, indo para o meu trabalho, que no meio do caminho, olhando para a janela, as musas estavam brincando de esconde-esconde comigo no meio do caminho. Eu tinha que me concentrar no volante, eu desviava um pouco, vi alguma coisa extraordinariamente bela. Recordo que uma vez eu vi um pai levando uma menina pequena para o colégio, ele levava ela nos ombros. E ela estava com um casaquinho vermelho e tinha 2 galhos na mão, brincando com os galhos. E ele carregando aquela menina de casaquinho vermelho numa manhã fria, em direção ao colégio, carregando a lancheirinha dela. E era uma obra de arte, uma obra de arte. Eu dizia, olha, musas, vocês têm que deixar eu me concentrar no volante, assim não dá. E ao chegar no trabalho, algumas percepções desse tipo já me colocavam com um estado de espírito diferente. Beleza ao despertar só pelo fato de despertar. Reiterar a fé em si mesmo, reiterar as esperanças, reiterar o nosso pacto com a vida. Pelo que eu desperto? Pelo que eu vivo? Qual é o meu propósito? O que eu quero alcançar? E qual parte desse propósito eu me disponho a realizar no dia de hoje? Reiterar os meus compromissos. Hoje, mais uma vez, eu reitero o meu compromisso com a vida. Meu compromisso de servi-la, de aportar valor. Eu me levanto, como diria Marco Aurélio, para cumprir o dever de um homem. Eu me levanto para cumprir o meu pacto com a vida. Despertar é cerimonial. Aliás, existe a magia dos inícios, né? Porque o estado de espírito que você imprime nesse momento te acompanha o dia inteiro. Como em Roma e em outras civilizações, mas Roma eu conheço bem por conta da cidade antiga, que é muito interessante e narra muitas coisas. A preocupação com cada detalhe do quarto, do que você vê quando abre os olhos, das cores. Isso existe muito também no Feng Shui, não é isso? Porque percebe que ali você tem que criar o palco para que alguém entre novamente na vida. Esse é um momento sumamente sagrado, é como um nascimento, como um renascimento. Reforçar a tua identidade e os teus pactos, antes de colocar o pé fora da cama. Despertar é muito belo, assim como adormecer. São momentos muito belos. Adormecer, antes de dormir, você dá uma repassada no seu dia e dizer, nossa, eu fui humano hoje. Que paz de espírito. Eu durmo em paz com céus e terra. Na medida das minhas possibilidades, eu honrei o que eu sou e o que a natureza espera de mim. Fechar os olhos e dizer, eu mereço o sono dos justos. E amanhã recomeço. É um sadio orgulho de olhar para as nossas pegadas e dizer, olha, não foi nada de extraordinário, mas foi o que eu deveria ter feito. Eu honrei a minha condição humana no dia de hoje. E me entrego ao sono dos justos. Se a vida terminasse hoje, eu lamentaria o palco ter sido tão pequeno, mas estaria feliz, porque eu adormeço quites, com céus e terra e com a minha própria consciência. Como é lindo, como é lindo. É um grande cerimonial. E, em geral, quando você faz esse pequeno cerimonial, ele te joga dentro da consciência onírica, às vezes vem sonhos lindos, porque você entra na consciência onírica com o pé direito. É muito belo dormir dessa maneira. Alimentar-se. Confúcio fala demais isso nos seus analitos, não é? Você olha aquele tanto de alimento no seu prato e diz, cada coisa dessa, a natureza teve um trabalho enorme para gerar e está me dando, ela está investindo na minha vida. Eu sou um servidor dela, eu tenho que retribuir essa altura. Eu tenho que dar a ela o retorno de tamanha consideração. Eu tenho que me colocar a serviço daquilo que é a lei da necessidade dela, porque olha o que ela investe em mim. Cada coisa dessa, uma vida que foi cultivada ao longo de estações, sementes que foram geradas e irrigadas, toda a vida que está no meu prato. Que gratidão por uma natureza que investe tanto em mim e confia tanto assim que eu seja merecedor. Eu quero honrar essa confiança. É um momento de graça, um momento profundo de gratidão, de empatia com o propósito da vida.